Nós nos colocamos agora diante do teu trono, Senhor. Primeiro quero te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que entristece teu coração, Senhor. Olha por nós e nos faça novos. Senhor, quero colocar diante de ti cada pessoa aqui. Quero te pedir primeiro também que o Senhor tire do nosso desejo, do nosso sonho, aquilo que não faz parte dos seus planos para a nossa vida, para que nós possamos perseguir aquilo que é teu, porque os seus planos e projetos são maiores que os nossos. Agora, aquilo que está em conformidade com o teu plano, realiza, Senhor. Traz a existência. Senhor, que se realize, que se materialize, seja mudar pessoas, situações. Eu coloco os casamentos diante de ti, eu coloco saúde, coloco as famílias todas, Pai, os trabalhos, as finanças, que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui, que eles possam, Senhor, ver o seu sobrenatural, mas principalmente que possam, Senhor, viver contigo cada dia mais e viver o seu sobrenatural. Eu derramo das suas bênçãos sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bom, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem for encontrando vai se colocando de pé. 2 Timóteo 1, 7. Para quem não sabe onde é, depois de 1 Timóteo. 2 Timóteo 1, 7. Amém? Está aqui atrás também. Ó. Vamos nos colocar de pé. Pai, te peço que o Senhor me use hoje, que o Senhor fale com cada pessoa aqui, abra o entendimento deles, Senhor, que eu seja só um instrumento, mas que seja o seu Espírito Santo, direciona, Pai. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Pode se sentar. Irmãos, antes de eu falar o que eu vou falar com vocês hoje, eu queria que você pensasse a seguinte questão, que Deus está cuidando de você. Amém? Diga assim, Deus está cuidando de mim. E diga assim, não há nada que Deus não possa fazer. Irmão, irmã, se Deus está cuidando de você, se não há nada que Ele não possa fazer, por que você está preocupado? Por que você está tenso? Por que você não sabe o que vai ser de amanhã, como é que as coisas vão acontecer? Porque a gente não consegue sempre só pensar nisso, né? Só pensar que Deus está cuidando de nós e que não há nada que Ele não possa fazer. Mas eu queria te mostrar, o que Deus está falando ali em 2 Timóteo, é que Deus não deu o espírito de medo para cada um de nós. Ele não nos deu isso. Não é de Deus você ter medo. Deus não deu o espírito de medo. Deus deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, o que Deus quer de você não é aquela angústia que você sente. O que Deus quer de você não é aquele medo que você sente. Deus quer que você seja uma fortaleza. E fortaleza resiste aos ataques do inimigo. As fortalezas são construídas para resistirem a ataques de inimigos. Onde é que está a nossa fortaleza? A nossa fortaleza está na nossa mente. A nossa fortaleza está no nosso coração. Sabe que quanto mais você fala de uma coisa, mais você começa a trazer aquilo para você. Você já passou pela seguinte situação? Você vai lá e comprou um carro, comprou uma moto. Você comprou uma moto laranja, era uma cor que você nunca tinha visto lá perto de você, e você comprou uma moto laranja. De repente você começa a passar na rua, todo mundo tem moto laranja, parece que todo mundo resolveu comprar aquela moto ao mesmo tempo. Aí você foi lá e comprou um carro branco. E aí, de repente, todo mundo tem o mesmo carro branco. Você fala, todo mundo resolveu ter carro ao mesmo tempo, né? Ou então a mulher, quando está grávida, parece que todo mundo engravidou na mesma época que ela. Ela consegue ver um monte de mulher que está grávida, um monte de gente que está grávida e tal. Você sabe que isso chama viés de confirmação. O que acontece? A nossa mente começa a prestar atenção naquelas coisas e começa a querer que aquilo se confirme para nós. E isso serve para um monte de coisa na tua vida. Quando você começa a focar o seu pensamento naquelas coisas,
parece que você começa a trazer aquelas coisas para você. Nossa, Bruno, parece que você está falando do segredo, nem está falando da Bíblia. Não, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de coisas pelo mundo que são trabalhadas pelas pessoas mais esotéricas e que elas têm um fundo na Bíblia, só que as pessoas desvirtuam de alguma maneira. Porque Provérbios diz que assim como você pensa, assim é. Está em Provérbios, está na palavra de Deus. Assim como você pensa, assim é. O que é isso? Significa que a batalha está na tua mente e aquilo que Deus permitiu que você pensasse, ou Satanás conseguiu colocar no teu pensamento, você vai começar a trazer a tua existência. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço do trabalho e ele mudou para Brasília faz pouco tempo, com a esposa, e ele estava falando assim, nossa, todo lugar que eu vou aqui em Brasília, a gente é mal atendido, não sei o quê, começou a falar um monte de coisa, né, reclamando e tal. E aí eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa só. Se você continuar dizendo isso, todo lugar que você vai ser mal atendido. Eu acho que você devia parar de falar isso. Eu acho que você devia pensar, nossa, como aqui é bom, como tem coisas boas aqui, eu acho que você tem que começar a profetizar estas coisas na tua vida, para que você possa trazer isso para a tua mente. Porque a gente começa a viver estas coisas. E sabe o que acontece? Satanás quer que você veja mesmo os problemas. Satanás quer que você veja mesmo o medo. Ele quer que você foque no medo e nos problemas. E Deus quer que você foque no amanhã. E Deus quer que você foque na promessa. E Deus quer que você foque naquilo que Ele tem para você. Mas você começa a viver isso todos os dias. E Deus vai chamando isso na Bíblia de uma série de coisas que são pessimistas e que são ruins aos olhos de Deus. Ele vai chamando de incredulidade, que é você não crer que Deus está agindo e está trazendo determinada coisa para você. Ele vai chamar isso de medo. Ele vai chamar isso de falta de fé. Ele vai chamar isso de você querer ter o controle ao invés de entregar o controle a Deus. São coisas que você devia fazer todos os dias na sua vida e às vezes você não faz. Porque você começa a olhar para aquelas coisas de um modo diferente. Eu e Tati, a gente trabalha muito com casais. E eu vejo que quando uma pessoa começa a olhar só o que o marido ou a esposa tem de ruim, se ela não muda aquele padrão de pensamento dela, de alguma forma ela vai se separar em algum momento. Porque ela só consegue ver o que aquela pessoa tem de ruim. E vamos combinar, né, gente? Qualquer pessoa que você olhe e procure alguma coisa de ruim, você vai achar. Você vai achar, inclusive em você, né? Mas você vai achar. Mas as pessoas, elas não percebem isso e elas vão entrando nessa onda de perceber só aquilo que está acontecendo de ruim na vida delas. E elas vão trazendo aquilo para elas cada vez mais. E Deus dizendo, eu não te dei espírito de medo. Não foi isso que eu trouxe para você. Eu não te dei espírito de medo. E aí eu vou te falar, sabe qual é o jeito de você não ser aprisionado pelo medo? É você ser aprisionado pela esperança. Quando você é prisioneiro da esperança, não interessa o que acontece na tua vida, você tem esperança de que Deus está cuidando de você. Não interessa em que momento você está, não interessa pelo que você está passando, mas você consegue pensar na esperança. A Bíblia fala que a esperança é uma âncora que te mantém firme, que não deixa você sair sem destino, porque você tem esperança. E eu te digo mais, a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que ela diz que quem tem esperança vai ser restituído em dobro daquilo que o inimigo levou de você. Você sabia disso? Você já leu isso na Bíblia? Eu vou ler isso para você. Está em Zacarias. Está em Zacarias 8, diz assim, ó, prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Olha só que interessante. Se você é a pessoa que está aprisionada à esperança, Deus vai trazer para você o dobro daquilo que foi levado. E a gente consegue ver o que foi levado, né? A gente consegue ver, às vezes, a saúde que a gente perdeu e ficou pelo meio do caminho, né? O pessoal do louvor estava louvando e tal. Eu levantei as 2 mãos assim para poder louvar. Eu senti uma dor profunda no meu ombro, né? Eu tive que fazer infiltração no ombro há pouco tempo atrás, rompi o tendão e tal. E é engraçado porque ontem à noite eu estava sozinho, Tati já tinha ido dormir, e aí eu comecei a orar alto no meu ombro, né? E eu comecei a falar, Pai, eu rejeito tudo aquilo que eu acho de ruim no meu ombro. Toda a dor, todo o tendão que está rompido, que está inflamado, que está não sei o quê, porque o Senhor não tem doença para mim. O Senhor tem cura.
Eu estava lendo o livro da Tati, que fala sobre saúde do reino, né? Revisando para ela, eu pensei, eu tenho que aplicar isso em mim, né? E eu comecei a falar, eu não tenho isso, pai. Eu tenho cura. O Senhor troque os seus tendões pelos meus, troque o meu sangue pelo seu, as minhas células pelas suas, e eu estou te entregando a doença porque eu quero receber a saúde. E aí eu estava ali, né? E levantei o braço, senti uma dor tremenda. Não sei se alguém viu que eu saí de mansinho assim, né? Não saí para ir no banheiro, não sei porque eu estava com dor. E aí eu saí e eu pensei assim, Satanás, eu não vou enxergar essa dor de agora. Eu vou enxergar a cura que Deus já mandou, só não chegou ainda. Porque Deus já mandou a minha cura. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente crê, a gente pode fazer coisas maiores do que Cristo fez. E Cristo curava todo mundo. Por que eu não posso me curar? Sabe? E assim é com o Espírito Santo de Deus. E aí Deus não diz só que eu vou ser curado. Ele diz que esse meu ombro aqui vai ser 2 vezes melhor do que era, porque ele falou que se eu sou escravo da esperança, tudo aquilo que foi me tirado vai ser devolvido em dobro. E às vezes a gente tem que entender isso. Pastor, então por que Deus tira determinadas coisas da gente? Porque a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo, né, seu, sem que Deus saiba, que as coisas todas acontecem. Por que às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida? Bom, existem 2 caminhos para isso. Primeiro são as portas que você mesmo abre. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, muitas vezes a gente plantou determinadas coisas. E a gente continua plantando, planta pecado, planta, às vezes, maltratar a outra pessoa, não agir com amor. A gente planta tanta coisa na vida. A boa notícia é que você pode parar de plantar hoje, né? E amanhã plantar outra coisa diferente. Se arrepender, pedir perdão, tal. Então, uma das coisas é que a gente mesmo planta. A outra coisa é que Deus está te transformando numa pessoa melhor, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela estava dizendo para mim assim, engraçado isso, porque a Tati falou assim, vamos conversar com fulana, ela está querendo conversar com a gente. E eu acho que você vai falar sobre isso na tua pregação. E Deus faz essas coisas mesmo. Eu estava conversando com uma pessoa e ela está passando por um problema financeiro muito grande. Financeiro, profissional, uma série de coisas. E começou a me dizer, olha, eu estou passando por problema, e aí eu não consigo mais me sustentar, e aí eu não me sustento, meu ex-marido está aqui todo dia me ajudando, ele me ajuda a me sustentar, minha mãe e tal, e eu trabalho demais, mesmo não conseguindo me sustentar, eu trabalho, então não tenho tempo, então ele vem ajudar a cuidar do meu filho e tal, e ela foi falando uma série de coisas, não sei o quê. Antes que eu falasse, ela mesma já percebeu e ela falou assim, eu acho que Deus está fazendo com qualquer coisa que eu toque a mão dê errado, porque ele está me direcionando para a família que ele quer que eu tenha. Aí eu comecei a conversar com ela, descobri que o marido dela é louco para voltar com ela, que ela não se relacionou com outra pessoa, nem ele, se separaram há 2 anos e o cara está lá cuidando dela todo dia. Tá, e eu falei, eu também acho que é isso que Deus está fazendo, mas eu acho, antes de mais nada, que Deus quer um relacionamento dele contigo. Falei, se tudo tivesse certo, você estava procurando a Deus? Ela falou, não. Falei, se você tivesse com bênçãos financeiras, profissionais, você estava procurando a Deus? Ela falou, não. Eu falei, olha, para Deus mais vale você com ele do que o dinheiro que você tem. Então, às vezes, Deus fecha determinadas portas porque a gente permite que essas portas sejam fechadas porque a gente não se aproximou dele como a gente deveria se aproximar. Mas ele é tão incrível, tão maravilhoso, que no momento em que a gente se aproxima dele, ele devolve tudo em dobro. Porque não é que Deus está te punindo. Deus não é um Deus de punição, gente. Deus não é um Deus de punição. Deus é um Deus de justiça. E Deus é um Deus de amor. Então, a justiça faz com que aquilo que você plantou, você tenha que colher. Tá? E a justiça, só que ele te deixa colher, às vezes, com muitas misericórdias. Ele cuida de você, ele te ajuda a te sustentar naquele momento em que você está colhendo, e no momento em que você pede perdão, ele esquece, inclusive, do que você fez, que a Bíblia fala que ele não se lembra, não aponta mais o dedo para você. Mas ele também é um Deus tão bom, que às vezes ele muda todas as circunstâncias para que você esteja mais próximo dele, para que você esteja do lado dele. O que significa que a gente realmente não tem que temer. A gente realmente não tem que ter medo. Porque se você passa determinada coisa na tua vida, que foi você que plantou, basta se arrepender, pedir perdão e tudo vai mudar. E começar a plantar as coisas certas. E se você passa alguma coisa na tua vida, que é Deus permitindo que você passe aquilo, para que você possa se aproximar mais dele, não há o que temer.
porque essa é uma caminhada onde Ele colocou você, para que você esteja mais próximo dEle. E o plano dEle vai se cumprir na tua vida e Ele vai te restituir em dobro. Porque Ele não está só te punindo, não. Ele está fazendo você passar e depois Ele restitui, Ele cuida de você. Então as coisas acontecem dessa forma porque Ele está cuidando de cada um de nós. Ele permite que a gente passe por determinadas coisas. Mas eu vou te dizer, a palavra diz que a gente é atribulado, sim. Que a gente passa por dificuldade, sim. Mas a gente precisa ter a nossa mente na vitória. A gente precisa ter o nosso coração na vitória, que é em Deus. Se eu pudesse te dar um conselho para a vida seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. O que é ser íntimo de Deus? É falar com Deus todo dia. E é Deus falar com você todo dia. É assim que a gente é íntimo de alguém. Como é que você fica íntimo da sua esposa? Como é que você fica íntimo do teu filho? Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, não estou nem vendo meu filho crescer. É porque você não está com ele. Agora, Deus quer ver você crescer. E Deus quer estar do seu lado. Então, se eu pudesse dizer uma única coisa, seja íntimo de Deus. Tribulação, você vai passar. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4. Diz assim, ó. Em tudo somos atribulados. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Olha que incrível isso. Ele está dizendo, você vai passar por dificuldade, mas não se angustie. Você vai ficar perplexo, mas não se desanime. É incrível isso. Aí continue dizendo assim, perseguidos. Talvez você seja perseguido no teu trabalho, por alguém que não gosta de você e tal. E diz, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porque a gente se abate, a gente é humano. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Eu vou ler de novo, olha só. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Deus é incrível, sabe? E às vezes a gente só precisa ler a palavra dele para perceber que ele está falando essas coisas incríveis com a gente. E a gente só lê a palavra dele para poder escutar o que ele tem para falar para a gente. E a intimidade? Intimidade com Deus blinda a tua mente. Porque a fé, que é o que mais vai blindar a tua mente, vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que você fortalece a tua fé, ouvindo a palavra de Deus. Olha, quando eu estava conversando com essa pessoa hoje, com essa moça, eu estava falando da palavra de Deus para ela. Eu falei, Deus quer que você coloque ele em primeiro lugar, porque na palavra de Deus diz que se você colocar ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, se você ficar trabalhando 12, 13 horas por dia, correndo atrás de dinheiro, não tendo tempo para Deus, não sendo próxima de Deus, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Não é assim que funciona. Deus é tão incrível que a gente jejua, melhora o corpo. A gente ora, melhora a mente. É incrível, a gente vai fazendo as coisas e tudo vai melhorando. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele cuida das outras coisas todas. Só que Deus é um Deus de milagres. Eu adoro pensar que quando eu me coloco diante de uma situação que ela não tem saída, é porque Deus vai me tirar fazendo um milagre. Sabe, eu vou dizer de novo. Quando você se coloca numa situação e você se vê numa situação na qual não existe saída, para sair precisa de um milagre. Então Deus vai fazer um milagre. E Deus faz milagre todo dia. Todos os dias. Ele faz milagres que você nem sabe. Ele faz milagre. Ele cuida de você o tempo inteiro, mesmo quando você tenta atrapalhar ele cuidar de você. Porque a gente tenta atrapalhar Deus cuidar da gente todo dia. É incrível como a gente é bom de atrapalhar Deus. Ele só queria cuidar de você, mas você tenta atrapalhar ele, sabe? E ele cuida assim mesmo. Pastor, o que eu preciso fazer então? Ser íntimo de Deus e ter a sua mente blindada. Como é que você blinda a sua mente? Sendo escravo da esperança e não tendo medo. Vivendo na fortaleza da fé, na fortaleza da esperança. Não interessa o que se apresentou diante de você.
Não interessa. Não interessa. São portas fechadas, são doenças, são relacionamentos que se desfizeram, são pessoas às vezes que te odeiam, que puxam o teu tapete. Não interessa. Porque para Deus isso tudo é fichinha, isso tudo é pequeno. Sabe aquela pessoa que se afastou dos caminhos de Deus, você queria vê-la de novo nos caminhos de Deus? Não adianta, você pode falar de Deus o tanto que você quiser para ela. Quem vai trazer ela para os caminhos de Deus é Deus. Então o que você faz? Para de falar e ora. Porque às vezes a pessoa até cria uma resistência, mas aí você ora. Inclusive eu vou te dizer o seguinte, sabe qual é o melhor jeito de trazer uma pessoa para os caminhos de Deus? É que aquela pessoa vê como você lida com a adversidade. Porque aquela pessoa percebe que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Você continua rindo, você continua dando graças, você continua dando glórias. E a pessoa fala, ali está uma pessoa diferente. O que será que Deus pôs no coração dessa pessoa? Eu quero viver isso também. Quero viver isso também. Eu já percebi isso muito acontecer comigo, porque as pessoas chegavam mais perto de mim, elas achavam que eu não tinha problema. É engraçado, porque as pessoas me conhecem do Instagram, né? No Instagram ninguém tem problema, né? E as pessoas se aproximavam e falavam, aproximar do Bruno, porque o Bruno não tem problema, tal, não sei o quê. Será que ele não tem problema porque tem Deus perto dele? E aí tudo bem, a pessoa vem. E aí depois a pessoa descobre uma coisa mais incrível ainda, eu tenho problema pra caramba, mas mesmo assim eu tô feliz, sabe? E aí as pessoas continuam, porque cada um de nós tem problemas. Imagina se eu tirasse, ao invés do Instagram ter só coisa bonita, se a gente definisse assim, todo dia, 10 horas da manhã, vai tirar uma foto do que você está fazendo e você posta no Instagram, independentemente do que você esteja fazendo, tá? Aí a gente ia ver vida. A gente ia ver a pessoa trabalhando, a gente ia ver a pessoa discutindo, a gente ia ver a pessoa trocando um pneu, a gente, não é? Sabe quando você já passou pela experiência, é porque eu não acompanho muito as pessoas, né? Eu tenho uma dificuldade de saber os nomes dos famosos, das coisas todas, é muito engraçado isso. Eu acho que é sinal de velhice mesmo, porque eu já não sei mesmo. E aí, não sei quem é. A Ana fala, mas pai, você não sabe quem é fulano? Eu falo, não faço a menor ideia. E aí ela ri da minha cara, mas eu não sei mesmo. Mas eu vejo as pessoas falando assim, nossa, porque você acompanha o casal na internet, ele tá tudo muito legal, não sei o quê, um mês depois tá tudo muito separado. E, segundo as informações que eu tenho, isso acontece pra caramba, né? É lógico, gente, que você está vendo a não realidade. A realidade é que a gente luta todos os dias para as coisas darem certo. E as coisas acontecem, às vezes, do jeito que a gente não quer, e a gente precisa se manter firme assim mesmo. E esse é um grande problema, aliás, de uma geração que a gente está criando, que é a geração que acha que tudo é perfeito e errado é só na vida dela. É difícil. É difícil você olhar para uma criança de 10 anos, para um jovem de 15 anos e falar assim, todo mundo tem problema. Porque aquela pessoa acha que não, que quem tem problema é ela. Porque todo mundo que ela segue tem uma vida muito boa e feliz. Né? É aquela pessoa que sai da academia, hashtag tá pago. Mas você não sabe o que é a vida daquela pessoa. E aí a pessoa não sabe lidar com a adversidade porque ela acha que é só ela, que ela foi escolhida para as coisas não darem certo na vida dela. Mas olha, cada coisa que não dá certo na tua vida, você tem duas opções. Ou você usa aquilo para se fortalecer, se aproxima mais de Deus, ou você continua aquele ciclo até a hora que Deus te ensinar por meio daquilo. Porque os problemas vão acontecer. A diferença é que quanto mais próximo você está de Deus, menos você liga para eles. E mais você liga para Deus. Menos você se importa. Eu acho incrível essa passagem que eu estava lendo de 2 Coríntios, porque ela fala que tudo isso vai acontecer. Ela diz, vai acontecer. Ela não fala, ó, talvez. Né? Ela diz assim, ó, em tudo. É interessante isso, sabe? Porque Deus fala dessas coisas, né? Jesus fala assim, ó, no mundo vocês vão sofrer aflições. Né? Ele já fala de cara, ó, no mundo vocês vão sofrer aflições. Aí ele vem e dá uma soprada, né? Fala, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês, né? Aí Paulo escreve assim, em tudo somos atribulados. Ele não fala, de vez em quando você vai passar um perrengue. Não é isso não. Ele fala assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você consegue viver sem ser angustiado quando você está sendo atribulado? É assim que você tem que viver para Deus. Você é atribulado, mas você não é angustiado. Olha, perplexos. Tudo bem, gente. Perplexo é quando você está espantado com uma coisa que não aconteceu na tua vida, sabe? Aconteceu um negócio que te deixou perplexo, te deixou espantado com aquilo, você não esperava, sabe? É isso, né?
Perplexo é isso, você está espantado com aquilo que aconteceu na sua vida. Porque às vezes o negócio é tão ruim, né? Uma coisa tão ruim, você pensava, não, agora na minha vida não acontece mais nada errado. Aí o cara vai lá e fala assim, Daniel, vai para a Cova do Leão. Aí, pô, o cara tinha 85 anos, cara, e vai para a Cova do Leão, já tinha passado tanto perrengue na vida, já tinha interpretado tantos sonhos, já estava num ponto tão alto da vida dele, né? Então, é isso, perplexo é isso. Então, você está perplexo, você não esperava aquilo, sabe? Tá bom, perplexo, mas não desanimado, né? Não desanimado. Eu uso uma metáfora que eu aprendi com a Tati que usa, que eu acho excepcional para a gente entender as coisas na vida. Que ela fala assim, é como se você estivesse à noite dirigindo um carro com o farol aceso numa estrada cheia de curva. Você só vê a próxima curva. Você não vê a estrada toda, mas você tem que continuar dirigindo. E você vai dirigindo. Quando você vê, você chegou no seu destino final. Sabe? Você percebeu que você está lá na ponta. Tal. E assim, porque Deus não te mostra o plano todo. Porque se Deus te mostrasse o plano todo, era fácil. Você pensava assim, estou passando esse perrengue aqui, porque vai acontecer outra coisa assim, que vai abrir uma porta muito maior e que vai ser muito mais tranquilo. Graças a Deus eu estou passando esse perrengue. Né? Seria assim, mas não, Deus está trabalhando a tua resistência às coisas, a tua resiliência, a tua capacidade de ter fé mesmo quando as coisas parecem que deram errado. Sabe aquele louvor que fala que ele é Deus, não interessa o que acontece, ele é Deus? É desse jeito, sabe? Assim, se a porta se abrir, ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus, né? É isso, ele é Deus, e ele tem planos maiores e melhores, e a graça disso tudo é que os planos dele são bons, os planos dele são planos de paz, são planos de amor, são planos de cuidado, mas é muito difícil viver um dia depois do outro, é muito difícil, porque às vezes você só queria que Deus te desse um refresco de 15 dias, você pensa, não, poxa, eu só queria 15 dias, mas não, tem que preocupar com amanhã. É sério que de novo amanhã eu tenho que vender o almoço para comprar a janta? É sério que de novo eu tenho que... Mas, gente, é a nossa resiliência, é a nossa capacidade de ter fé independentemente do que aconteça. É até a gente ter a capacidade de ser atribulado, mas não angustiado. Eu sei que não é fácil, sabe? Perseguido, mas não desamparado. Né? Abatido, mas não destruído. Abatido, mas não destruído, eu acho sensacional, que assim, você perdeu a batalha, mas não a guerra. É isso, sabe? Abatido, mas não destruído. Você perdeu a batalha, mas você não perdeu a guerra. E às vezes é aquela batalha que vai fazer você ganhar a guerra. Mas a gente não compreende isso. A nossa mente precisa ser muito mais forte do que ela é. E olha, eu sei que cada pessoa tem seus versículos preferidos, seus salmos preferidos e tal. Sei que o salmo da Tati, por exemplo, é aquela que fala que Deus cuidou desde o ventre, fez ela desde o ventre, né? Eu acho legal isso porque é um amor de Deus que diz assim, desde o ventre eu pensei em você e eu tinha um propósito para a tua vida, né? E eu acho muito bonito também. Agora, o salmo que eu mais gosto é um salmo, e talvez seja o salmo mais conhecido de todos, que é o Salmo 23. Porque, olha só que incrível. Porque ele diz que Deus vai cuidar de você e ele fala que você vai passar perrengue, mas Deus vai cuidar de você. Porque ele diz assim, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele já começa dizendo isso, não vai faltar. É que às vezes a gente quer que sobre, mas não vai faltar. E às vezes o que falta, tá tudo bem faltar, porque não era essencial, sabe? E ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que é você deitar num pasto verde e ser guiado para águas tranquilas? É a sua mente descansar. É você descansar em Deus. Ele está falando, olha, nada vai faltar. E eu vou te fazer deitar num lugar agradável. E eu vou te direcionar para águas tranquilas. Ou seja, a sua mente não vai ser abatida. E ele diz assim, refrigera a minha alma. A sua alma estão os seus sentimentos, seus pensamentos e tal. Ele está cuidando da sua alma para você não ser dominado pelos seus sentimentos. E diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ou seja, me guia pelo teu caminho. Me guia pelo caminho certo, o caminho da tua justiça por amor a ti. Me guia por esse caminho. Cuida da minha mente, cuida da minha alma e me guia por esse caminho. E aí ele diz assim, ó, porque é incrível, porque nunca Deus falou que você não ia passar perrengue. E aí ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou seja, não interessa onde você está andando. O vale da sombra da morte, sabe? Você não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é que tem a vara e o cajado? É o pastor, que cuida de nós. Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. E aí, por que é que você não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte? Porque você não está sozinho. Você passar por dificuldade na tua vida sozinho, você devia temer mesmo. Agora, passar com Deus, não, porque ele consola você. E depois que você passa por isso tudo, que o inimigo da sua alma se levanta contra você e tenta te derrubar, Deus te restitui e cuida. Porque ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora transborda. Lá no começo, não faltava. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Mas depois que Ele refrigera a tua alma, que Ele cuida de você, que você anda pelo vale da sombra da morte, e que é o cajado dele que te consola, e que você coloca diante dele, e você espera que é Ele que cuide, Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, e aí o seu cálice, que é o seu copo, transborda. Tem mais do que você dá conta de beber. Aí o seu cálice transborda. E aí ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Se você estiver habitando na casa de Deus, a misericórdia de Deus está do teu lado. Não é para você ter medo. Não é para você ficar angustiado. Não é para você não saber o que vai ser de amanhã. É só para entregar. Entrega. Entrega o controle para Deus. Porque o controle nunca foi seu. Quando você está fraco, é que você é forte. Agora, a soberba precede a queda. O que significa que se você acha que você está top, que você está bom demais, que você não precisa, você já caiu e nem sabe. Agora, se você é fraco e entende que é só Deus que faz, que é só Deus que pode, que é só Deus que transforma, você já é vitorioso. Porque quando você é fraco é que você é forte. Por quê? Porque quem cuida de você é o dono do cajado. É aquele que te restitui em dobro se você é escravo da esperança. Gente, escravo da esperança, o que é ser escravo da esperança? É não conseguir se libertar da esperança. É tão forte, é ter uma esperança tão forte em Deus, que é não conseguir se libertar dela. É ser prisioneiro da esperança. Você pode optar por ser prisioneiro da circunstância, prisioneiro do que acontece na tua vida hoje. Ou você pode ser prisioneiro da esperança, do que Deus prometeu para você amanhã. Agora, a gente precisa plantar as coisas certas todos os dias. É incrível isso, porque... e aí, num outro dia eu vou pregar sobre isso para você, porque senão eu vou me estender muito hoje. Mas tem um monte de coisa que você precisa fazer, né, gente? Fazer as coisas com excelência, porque Provérbios fala que tudo faça com excelência para Deus. Então, a tua parte você tem que fazer, cara. Também não é só ficar esperando, não, sabe? É fazer as coisas com excelência, é plantar as coisas certas, é perdoar, é pedir perdão, é amar, é se livrar da ira, se livrar do ciúme, da inveja. Para de olhar aquela pessoa que tem mais que você e pensar, pô, queria estar lá, essa pessoa merece menos do que eu. A pessoa sabe menos do que eu. A pessoa faz menos do que eu. A pessoa se esforça menos do que eu. Não interessa. Você já parou para olhar para quem tem menos do que você? E pensar, putz, eu podia estar lá e olha onde eu estou. Então, essas coisas todas a gente precisa plantar.
mas sempre sendo escravo da esperança, prisioneiro da esperança. Olha, prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois eu vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Cara, lembra de Jó, que Deus deu tudo para ele em dobro? Tudo. Jó já era o cara mais rico da região. Mas você sabe por que Jó recebeu em dobro? Porque o que importava para ele não é o que ele tinha. Era a intimidade dele com Deus. Porque, olha, a gente vive um mundo em que as pessoas buscam riqueza. E riqueza não é prosperidade. Prosperidade é outra coisa. E você devia buscar prosperidade. Prosperidade da alma. Prosperidade do espírito. Prosperidade do teu corpo. Riqueza é uma coisa supérflua do mundo em que a gente vive hoje. Porque as pessoas acham que é isso que define quem é vitorioso ou quem não é. É quem tem dinheiro. E não é isso. Eu não estou aqui para pregar que se você estiver nos caminhos de Deus você vai ficar rico. Eu estou aqui para dizer que você vai ser próspero. Você vai ter saúde próspera. Você vai ter a mente próspera. Você vai ter a alma próspera. Você vai ter o espírito próspero. E a tua casa vai ser próspera. E a tua família vai ser próspera. E o seu casamento vai ser próspero. E aonde você colocar os pés, ali será abençoado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Você vai plantar os seus pés e vai ser abençoado. Você vai pisar e vai ser abençoado. E onde você passar, até a sua sombra tem o poder de curar. Porque Deus diz que nós somos capazes de fazer milagres ainda maiores. Isso é prosperidade. É alguém olhar para você, entender como você passa por isso tudo e ir para os caminhos de Deus sem você falar uma palavra. Porque você é exemplo e reflete a face do Senhor. É isso que acontece. Então, quando Deus diz que Ele não te deu temor, é realmente porque Ele tem tanta promessa de vitória, tanta promessa de bênção, tanta promessa de cuidado, que por que você vai ter medo? Olha, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Espírito de amor. Olha, eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa estava muito chateada com uma outra. E ela falou assim, não vou fazer nada do que eu tenho que fazer, porque essa pessoa não merece. E aí eu falei assim, você está errada. Porque essa pessoa está te fazendo mal 2 vezes. Ela te fez mal quando ela fez o mal da primeira vez, e ela está te fazendo mal na hora que ela está mudando o seu jeito de ser. Como assim? Como é que você pode ter sido mudada pela circunstância? Porque isso é a circunstância. E a Bíblia fala que a nossa batalha é contra os espíritos do mal. Não é contra carne e osso. Não é para você se chatear com a outra pessoa. Tá? Vira as costas, não vive mais, não convive mais, mas você não precisa ser vingativo. Você não precisa querer o mal da outra pessoa. Essas coisas são coisas que a gente planta. Escolha plantar as coisas certas. Só que quando a gente planta certo, não colhe amanhã. Ó, a minha avó adorava plantar coisas, o meu avô adorava plantar coisas, eu cresci no meio deles plantando um monte de coisa, porque eles ajudaram a minha mãe a me criar e tal. Eu nunca vi eles plantarem uma coisa e nascer no outro dia. Pode ser a semente do que for. Nunca vi botar lá e no outro dia já estava o negócio crescendo. Não é assim que funciona. Nunca foi. Não é assim. Você começa a tirar as ervas daninhas que você plantou lá atrás e você começa a plantar as sementes certas que você plantou hoje. E amanhã ainda tem erva daninha, mas é menos do que hoje, você arranca de novo. E o negócio, para dar espaço para o que você plantou crescer. E depois de amanhã você tira mais erva daninha, só que é menos do que ontem, que era menos do que antes de ontem, já está crescendo mais. É uma transição e a gente planta nas pessoas ao nosso redor, planta no nosso casamento, planta no nosso trabalho, planta na nossa relação com Deus. Não é porque você passou o dia inteiro orando hoje que amanhã tudo vai mudar. Você plantou uma relação com Deus que precisa de hábito. O hábito de falar com Deus. O hábito de escutar a Deus. O hábito de ler a palavra do Senhor. É hábito. E essas coisas a gente escolhe ter. Pastor, não consigo sentir esperança. Nem eu. Eu decido.
ter esperança. Porque Deus é tão incrível que quando você decide, o Espírito Santo muda dentro de você. Você decide perdoar, ele põe o perdão depois dentro do teu coração. Não naquela hora, mas ele põe no teu coração. Você decide amar, ele põe amor dentro do teu coração. Você decide ter fé, o Espírito põe fé dentro de você. E você decide ter esperança, e ele põe esperança. E decidir ter esperança é uma decisão diária. Aconteceu aquela coisa ruim, você ficou chateado. Aí você fala, não, eu vou ter esperança. Eu vou ter fé no Deus que cuida de mim e que prometeu para mim que ia cuidar de mim e dos meus. Porque Deus diz que cuida dos nossos também. Então não se preocupa com os seus. Só se preocupa na tua relação com ele. Mas a gente falha nisso. A gente falha numa coisa tão básica, que é se relacionar com Deus e acreditar na promessa dele, ainda que a gente não veja a promessa se concretizando. É difícil, mas a gente precisa exercitar todos os dias. É isso que a gente precisa viver. É isso que eu queria trazer para você hoje. Para que você possa compreender que Deus tem essas coisas todas para mim, para você, para cada um de nós. Deus tem esses cuidados todos e tudo, mas você vai passar perrengue, cara. E quando você passar, não esmoreça. Não tema, não se abata, não se entristeça. Fale, eu estou com Deus. Não estou nem enxergando o que ele está fazendo, mas deve ser bom. Nos meus olhos não é não. Ao meu ver, deu tudo errado, pai. E eu falo assim com Deus, tá? E eu falo do jeito que eu falo com vocês, eu falo com Deus, e às vezes eu tô lá tomando banho, eu falo, Senhor, eu realmente não entendo nada do que você está fazendo, porque deu tudo errado. Mas, amém, glória a Deus, tá? O Senhor está cuidando, cuida aí do seu jeito. Mas eu vou te dizer de novo, deu tudo errado. Parece que eu tô tentando fazer ele olhar de novo para mim, né? Vai que ele se enganou, né? Aí, pai, deu errado. Você ouviu que deu errado, né? Eu vou tentar, mas, sabe, e eu continuo. O senhor mandou, sabe que a gente estava falando esses dias, e aí, fazendo um negócio lá, tal, e aí eu falei assim, não, mas esse negócio não tem a ver com a outra pessoa, tal, tem a ver com a gente aqui, tal, não sei o que, essa pessoa, ela não tem que receber nada desse negócio, a gente tem um outro negócio com ela, e esse daqui é outra coisa, tal, eu não tenho que dar nada lá, tal. Aí o cara que trabalha para mim falou assim, só se Deus mandar, né, chefe? Porque ele sabe que eu já fiz umas coisas assim. Aí eu falei, bom, se Deus mandar, eu dou até tudo. Fazer o quê, né? Aí eu pensei, mas não manda não. Não fala para fazer não, pai. Mas se o senhor falar, eu faço. Mas não fala não. O senhor está entendendo que é errado, né? Se o senhor falar. Mas enfim, se abre, fala com Deus. Deixa Deus mudar a tua mente, sabe? Deixa Deus mudar você. Deixa ele mudar você. Porque o que ele quer mais é ter intimidade e mudar você. Mais do que todas as outras coisas virão. Confia em mim, as outras coisas virão. Mas se entrega para ele. Só que elas não virão na hora e do jeito que você quer. Mas elas virão. Só tenha fé e paz. Paz que excede o entendimento. Eu falo tanto disso. Paz que excede o entendimento. É ter paz, mesmo que tudo pareça em guerra. É ter paz. Ela vai além do que você compreende. É por isso que ela excede o entendimento. É ter paz. Vai ficar perplexo? Vai. Mas não vai ficar assustado. Tá? Não deixa essas coisas acontecerem com você. Amém? Vamos colocar de pé para a gente poder fazer uma oração. Antes de eu orar por você, eu só quero te dizer o seguinte, que a gente só vive essas coisas se a gente tem Jesus com a gente. Porque você passar pelos perrengues sozinho, esquece tudo que eu falei, porque é sozinho mesmo. E aí o perrengue vai acontecer mesmo, tá? Agora, se você tem Deus, aí você vive com Deus, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você não sabe exatamente o que é que faz você viver ou não com Deus, né? E a Bíblia fala o seguinte, que nós nos tornamos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando a gente crê no nosso coração, e a gente confessa com a nossa boca. E a gente crê no quê? A gente crê que Jesus morreu por nós, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus se ressuscitou, está do lado do Pai, para que pudesse limpar os nossos pecados. É isso que Romanos fala, para a gente crer com o nosso coração. Mas, pô, Deus sabe que eu creio, por que eu preciso confessar com a minha boca? Porque existe um mistério de Deus nas coisas faladas. A Bíblia começa dizendo que Deus mandou que as coisas fossem feitas.
faça luz, separe os céus e a terra. Então a palavra tem muito poder. E quando você vai ler João, João começa dizendo que Jesus é o verbo. Então as coisas foram feitas nele e por ele. Então a gente realmente precisa falar. E talvez você já tenha falado isso na tua vida e tal, mas eu queria primeiro falar junto com você, para que você possa reforçar que você tem essa aliança com Deus, que você tem essa aliança com Jesus Cristo e que você confia que Jesus Cristo fez isso por você. Então eu vou falar e você repete, tá bom? Jesus amado, eu creio em Ti, creio que você é Filho de Deus, que se fez homem, que morreu por mim, pelos meus pecados, que ressuscitou e que está ao lado do Pai, e que por Ti eu sou salvo. Eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me faça de novo. Amém. Agora eu vou orar por você. Põe a mão na sua mente. Pai, estou diante de Ti agora, Senhor, e eu apresento a alma, a mente de cada pessoa aqui. E eu te peço que o Senhor tire toda tribulação, toda confusão, Senhor, toda angústia, todo desespero, toda preocupação, que nós não sejamos mais dominados pela alma, Senhor, mas nós sejamos guiados pelo Espírito. Que o Senhor nos ajude a nos entregarmos a Ti, que nós possamos ter fé, sermos escravos da esperança. Haja na nossa vida conforme os Teus planos, Pai. Realiza, dá a sua vitória, faz os seus milagres, ainda que nós não consigamos enxergar. Eu entrego a vida de cada um de nós a Ti. Eu te peço que o Senhor faça todos os seus milagres e as suas transformações. Abençoa, Pai. Tira da nossa mente tudo que não é Teu e eu consagro a nossa mente a Ti, em nome de Jesus. Amém.